18:08 no ar o Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Dá tempo ainda de você comprar o seu Chevrolet com as melhores condições na Novo Rio Veículos. É a chance do seu Chevrolet 0 km na sua garagem. Já estamos no ar no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. É fundamental para vencermos essa doença. Em locais públicos fechados ou abertos, use máscara e evite aglomerações. Lave bem as mãos ou use álcool em gel sempre que possível. Se estiver com sintomas gripais, faça o teste na UPA Lagoa Seca. E se ainda não se vacinou, dirija-se a um posto de vacinação, no VaptVupt, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, ou nas unidades de saúde divulgadas semanalmente nas redes sociais da Prefeitura. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, fim de 13, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. O Cariri da Sorte desse Natal está sensacional. Que tal levar pra casa um lindo HB20 0 km por apenas R$3? Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$3 tem um lindo HB20 0 km só no quarto sorteio. Um HB20 0 km pra você. E mais R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio. E R$3.000 no Giro da Sorte. E o título da dupla chance. HB20 0 km por apenas R$3 é demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton,
Boa noite, galera. Com a garganta ainda comprometida, mas aqui estamos nós para o Vale Esportes ao lado dele. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, também pro JF, os homens de Grená. Aqui no nosso Vale Esportes, quem tá vendo o nosso canal do YouTube já tá conferindo aí que a confraria do Tricolor das Laranjeiras é grande aqui no nosso Vale Esportes. Eu acho que até o nosso convidado também veio aqui um pouquinho a lá. Nada, ele já chegou, foi esculhambando pro meu time. Foi. Rapaz. Eu com raiva porque o dele não conseguiu ficar e fica esculhambando com o da gente. Eu sei de uma coisa, o Fluminense já tá lá, né, Delton? Mas... Já tá na grande decisão. O City que corra atrás agora. Não é assim, Joia, Marco. O City que amanhã se rebole pra chegar na mas final. Mas se esse menino do Japão eliminar o City, meu amigo, Fluminense se cuide. Delton, rapaz. Marco Valério, mas é engraçado, eu tava vendo uma coisa, eu assisti hoje o jogo na TV aberta pela Rede Globo. Rapaz, deu um trabalho pra Rede Globo juntar 3 grupos de torcedores do Fluminense pra votar na transmissão. Naquele pré-jogo, botaram o Romerito e uns amigos lá em Teresina, no Piauí, num calor da bexiga. Arranjaram um bar em São Paulo, que tinha lá uns 40, 50 torcedores, e foram pra Laranjeira. Você sabia que, coincidentemente, eu comentei isso ao lado do meu filho em casa? Pois é. Aí ele olhou pra mim e disse: Você vê pai, como a gente sofre, viu? O time é Fluminense. O pessoal tá trabalhando, pai. Ele disse desse jeito. Mas eu esperava mais. Eu esperava, assim, um movimento no centro do Rio, lá em Copacabana, lá na Marquês de Sapucaí, sabe? Não, sexta-feira vai ter, Deus. Vai, tranquilo, né? cara. Espero, Marco. Não seja pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu só tô fazendo uma constatação que a gente realmente é uma torcida a nossa torcida é bem menor, né? Agora você vê, mudando de assunto, como o Jader Gug é fã do nosso convidado de hoje, né? Veio pra cá. O Jader nunca vem no horário desse programa. Na segunda-feira, não. Absolutamente. Nunca Mas veio pra saber o que é que tem de novidade do Icasa. Daqui a pouquinho ele vai contar tudo, igual aquela vinheta do Bibi. Né? Conta tudo! Não é assim, Delton? É desse jeito. Vamos botar essa vinheta na frente do Fábio, né? Vamos sim, vamos. Tem um ataque ali já? Vamos trazer o boa noite do homem aí já? Rapaz, Marco Valério, você manda, eu só obedeço. Desde o começo do programa, eu queria só fazer um registro. No último sábado, a gente teve lá na formatura dos alunos lá do Colégio Militar, da Polícia Militar, Evandro Macedo, lá no Boulevard. Eu encontrei com muita gente. Marco Valério, impressionante, como mesmo sem a gente ter atividade no nosso futebol, impressionante a quantidade de pessoas que me pararam, falando que gostam da resenha, que escutam, a provocação com o João. Por quê, né? Provocação com o João Filho e tal. E muitos deles dizendo mesmo, esse programa já foi mais sério e tal, brincando. E encontrei 2 figuras. Mas não tinha muita graça, não. Eu encontrei 2 figuras. Primeiro, o amigo Claudino Freire, que nós trabalhamos juntos na Rádio Progresso. Nunca gostou de uma resenha. Fazia um tempão que eu não encontrava com o Claudino Freire. E sabe com quem que mandou um abraço para todos do programa? João Neto, zagueirão João Neto, fez história, João Neto. Campeão pelo Icasa do primeiro turno de 1995, né? Passagens brilhantes ao lado do Arimatea, na zaga com o Cláudio também, enfim, na zaga do Icasa. E o João Neto, hoje evangélico, né? Mais um cara que teve uma vida muito dedicada ao futebol e ele está sempre ligado com a gente. E Paulinho, Doutor Paulinho. Grande abraço. Doutor Paulinho. Paulinho Maceiro. Grande Paulinho, tá sempre ligado aqui, viu? Meu certo. chapa, Paulinho. E o Anailson, que tinha um apelido bem sugestivo. Não, tem. Ainda tem? Tem. Rapaz, acho que ninguém chama ele mais de... Chama. Não. Ora, tu tá pensando que quando os meninos da Héliozinho, quando os meninos encontram com ele, chama ele de Anailson? O homem casou, tá um homem sério. Mas tu pensa que não chama não, é? Tem filho. Tá bom. Tá certo. Vamos tocar o barco, Delson? Marco Valério, eu tô aqui só pra remar. Bom, o JF daqui a pouco também vai trazer os destaques dele. Ele passou a tarde inteira torcendo pelo Fluminense, mas antes que ele se pronuncie, o boa noite dele,
Aloysio Vilar está chegando. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Marco Valério, Delton Sá. Boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando, iniciando mais uma semana. Já dá pra falar melhor, né, Marco? Já tava ruim, quinta e sexta-feira. Quase que não sai nada, mas hoje, graças a Deus, já tá bem melhor. Vamos lá, falar do Verdão do Cariri. Elenco fechado, segundo a diretoria de futebol. 18 contratações, 17 anunciados até agora. Eu não acredito nessa história de elenco não, fechado. Marco? Não. Eu acredito fechar a primeira fase. Exatamente. Que aparece um bom jogador, tiver uma graninha no cofre, vai com contratar. certeza, né? Mas vamos trazer as últimas duas que foram anunciadas no final de semana. Não vou lhe atrapalhar mais, desculpa. O atacante Bruninho, de 27 anos, viu, Marco Valério? Ele tem passagens aí pelo Itabaiano lá de Sergipe, Lagarto também pelo River do Piauí. E o outro contratado anunciado no fim de semana foi o meia Alan Fabrício, esse bastante conhecido aqui do nosso futebol, tá com 29 anos, tem passagens pelo Guarani de Sobral, Tiradentes, Fortaleza e agora vem vestir a camisa do Icasa nessa Série B. Portanto, 17, restando só aquele volante que a gente destacava semana passada que vem de fora. Aí o diretor de futebol me disse assim: Aloysio, não crie tanta expectativa no torcedor, ele vem de fora, mas ele é daqui, ele não é estrangeiro. Eu vou deixar que o próprio Fabiano Rodrigues fale pra gente, conte essa novidade e, claro, analise um pouco desse elenco que foi montado, pelo menos até agora, né? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Aloysio, boa noite, Marco, João Filho, parabéns, Delton Sá, pela vaga final. Pode parabenizar o João Filho também. Por quê? Torcedor do Fluminense. Você põe João Filho, rapaz. Se vocês falem pra audiência de vocês, pra mim, vocês não vêm com essa história, não. É doente pelo Fluminense. Bom, sobre as duas últimas contratações, né? O Bruninho, indicação do Leandro Campos, trabalhou com ele no Itabaiana, um jogador que tanto faz a ponta, e é pra essa posição que ele vem, mas também joga por dentro. Então é um jogador bem versátil, sabe fazer gol, sabe finalizar, tem muita qualidade. E o Alan Fabrício, como você falou, um jogador mais conhecido, que a gente tentou muito esse ano, né? Pra esse ano, né? Que foi ano passado, mas pra esse ano, mas ele disse que tinha uma dívida com o Tiradentes, um dinheiro a receber, e acabou fazendo um acordo com o Tiradentes para poder receber esse dinheiro e por isso preferiu ficar a Série B por lá, depois foi pro Pacajus e foi muito bem na Série D, na Fares Lopes. Enfim, é um jogador que a gente sabe que da qualidade que tem, do potencial que tem, da visão de jogo, e a gente... o Leandro Campos vai ter duas opções muito diferentes agora para meia, né? Porque o Alan Fabrício é aquele cara mais armador, chega muito na frente, mas é muito mais armador, e o Cláudio Júnior quase um segundo centroavante para fazer essa função que o Leandro gosta tanto. Enfim, a gente está muito contente com o que a gente conseguiu até agora, com o elenco que tá formado. Eu tô muito satisfeito, tô confiante. Vou dizer pra você que é a primeira vez em quase 2 anos que eu tô no Icasa que isso acontece. Eu sou um pouco exigente também, mas dessa vez eu fiquei bem mais confiante nas peças que foram trazidas, porque 95% das peças são jogadores que a gente conhece, que já trabalhou com a gente, ou com alguém da comissão técnica, enfim. Então o risco é menor, ele existe, mas é menor de errar, e isso dá uma confiança, aumenta a confiança no trabalho em várias etapas. Praticamente fechada a etapa de contratação, não está fechada ainda, eu posso explicar no decorrer da entrevista, e depois vem a preparação. Então são duas coisas bem importantes que antecedem a competição, que só é no dia 18 de fevereiro. Fabiano, eu quero tocar num ponto aqui que talvez seja um pouco delicado para você, para o torcedor também, que é a questão da média de idade desse elenco do Icasa. Eu destaquei, inclusive, semana passada aqui no programa, que 8 desses jogadores que haviam sido anunciados até então, eram 14, tinham 30 anos ou mais. Porém, a gente não tratou aqui da questão técnica de cada um, não analisamos, né, jogador por jogador. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da média de idade, que aumentou, inclusive, com relação àquela tua última participação aqui no Vale Esportes. Aumentou muito por conta do Canu, e aí eu trago uma informação: Léo Canu, zagueiro, não vai ficar com a gente. Ele, na sexta-feira à noite, ligou pra mim, disse que tinha recebido uma proposta o dobro do que a gente tinha fechado com ele. Eu acho assim, e eu falei isso pro Léo Canu, e por isso que eu tô à vontade para falar publicamente. Temos um pré-contrato com o atleta, se a gente quiser a gente pode, né, manter esse acordo, legalmente falando, mas primeiro a gente só quer no Icasa quem queira estar no Icasa. Não adianta estar aqui com um biquinho porque tinha uma proposta melhor e veio por força de um contrato. Segundo, que se ele sabe que a proposta oferecida por outro clube é 2 vezes maior, é porque ele abriu conversação.
Porque se alguém ligar para mim hoje, eu vou dizer, não, tem um contrato em vigor com o Icasa, eu não posso sair. Simples assim. Mas não abro conversa. Então, se ele sabe que o quanto o clube ofereceu, é porque ele abriu negociação. Então, isso, claro, de sexta-feira para cá, não respondo por mim, eu respondo pelo clube. Então, eu tentei que eu fosse pago alguma coisa, algum valor, né? E ele se esquivou de todas as formas. Hoje, na conversa com a diretoria acabou entendendo que é bem melhor deixar para lá, né? A gente não gastou nada com esse atleta e infelizmente o elenco estava fechado na sexta, acabou que a gente está atrás agora de mais um zagueiro. E quando eu falo sobre a média de idade, voltando à sua pergunta, muito porque o Léo Canu foi um jogador que a gente fechou há uns 15 dias atrás e de fato tem 35 anos. Mas até para tranquilizar vocês e a torcida, existem alguns fatores que têm que ser levados em consideração e a gente está levando como critério. Primeiro, que eu falei inicialmente, a gente conhece os atletas. Então a gente sabe que apesar da idade e dessa lista que você dá, 2 são goleiros, né? Uhum. Então é absolutamente normal o goleiro ter 34, 35 anos, é algo normal. Os outros atletas um pouco mais com a idade mais avançada, eu vou dizer que até 32 eu acho absolutamente normal. 34, 35 geralmente causam uma certa apreensão, mas são jogadores que a gente conhece bem, né, da parte física, de como se comportam. O Edmário, por exemplo, estava esse ano com o professor Leandro no 4 de julho, né? Jogou até há 2 semanas atrás pelo Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe fisicamente como os jogadores têm se comportado. É a mesma coisa que dizer que o Ciel é velho. Se a gente conhece tecnicamente o Ciel, a gente entende que o Ciel é uma boa contratação. Se a gente não conhece o Ciel, a gente vai dizer, mas traz um cara de 42 anos. Então, assim, eu tô dizendo porque tecnicamente os jogadores que estão vindo, e o Léo Canu era também um desses, a gente entendia ser jogadores que iam suportar. E um segundo ponto que também faz a gente confiar um pouco mais. O campeonato tem 11 ou 13 jogos, no caso do acesso, 13 jogos. 11 jogos se a gente for primeiro ou segundo, 13 jogos se a gente classificar ainda pelas quartas de final. Em 3 meses. Então, se você fizer uma conta rápida, são 4 jogos por mês. Então, há um tempo hábil de descanso. Então, não há uma maratona de jogos domingo, quarta, não é assim, com viagens sucessivas. Inclusive, a gente faz 2 viagens só, uma para 2 jogos e outra só para um jogo contra o Tiradentes. Então, assim, a gente analisou tudo isso para poder ter os jogadores, mas assim, como você falou, a média de idade subiu por causa do Léo Canu. Depende do que a gente conseguir no mercado, ela pode diminuir um pouco mais, mas sinceramente não é uma coisa que passou despercebido, não é uma coisa por acaso. Todos os jogadores foram muito criteriosamente analisados e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Me fala sobre o volante, Fabiano, antes só de interromper. O volante, o pessoal tava começando, assim, eu sei que o Vale Esportes é muito termômetro, né? Ele conduz a opinião muito, né? Por conta da audiência, do trabalho de vocês. Acho que um trabalho de muito tempo, desde que certo produtor esteve aqui, acho que, né? Não, tô brincando, gente. Modesto. E aí, então assim, geralmente eu tenho esse feedback do torcedor, né? E aí, tá vindo um cara de fora, né? Tá vindo um cara poxa, quem é esse cara? É gringo e tal. E eu disse, poxa, então assim, o que aconteceu? O jogador é o Juliano, é um volante que jogou com o Rodney, nosso atacante, lá no Democrata ano passado, e esse ano também na primeira do Mineiro. E aí chegou, vamos aí na gente buscando as características do time que a gente tava montando, e o Juliano se encaixava bem. Cadê o Juliano? O Juliano tava na Bolívia, tá no Destroyers da Bolívia. Inclusive renovou o contrato por lá, e faz muito tempo, inclusive, que a gente acertou com o Juliano, mas não foi anunciado ainda por uma questão burocrática. Como ele renovou o contrato, ele vem por empréstimo para depois voltar quando a Liga Boliviana for começar, acho que por maio, por aí. E o time lá acabou endurecendo o jogo, querendo a liberação dele no final de março, e aí a gente, claro, que não aceitou. Enfim, só na semana passada a gente conseguiu contornar essa situação, e esse documento em termos de empréstimo está em La Paz para ser assinado hoje, de hoje para amanhã, para a gente poder ter a garantia de que vai ter o atleta. Mas é um jogador de 30 anos, um jogador que faz primeiro volante, faz segundo, muita qualidade, faz gol. Você pode puxar pela ficha dele pesquisando. É um jogador de muita qualidade que eu acho que vai nos ajudar bastante.
Eu gostaria só primeiro aqui de mandar um abraço pro Neudson Salles, Marco Valério tá ouvindo a gente agora. Teve aqui na sexta-feira passada. Sexta-feira, né? Tá lá com o Sargento Figueiredo, abraço, lá na Joaquim da Rocha. Vem quando o Sargento tá lá comprando pãozinho lá em Dona Eva, lá na Panitrigos. Um abraço. Coisa boa, Del. Um abraço pros dois que estão acompanhando o programa. Eu quero só voltar no tema da idade, porque o que me preocupou, e aí eu entendo a justificativa do Fabiano em colocar todos esses pormenores e que o campeonato está diluído, eu até acho que é uma observação interessante, mas quando a gente se refere a um jogador, a dois jogadores, eu vou me lembrar do Geraldo, foi jogar aqui no Icasa com idade bem avançada e não comprometia porque tinha um time todo para correr. Eu me preocupo quando você tem um zagueiro, quando você tem um lateral, quando você tem um volante, quando mas você tem um meia, mas quem você, tem um atacante. Que idade você considera? Eu vou dar um exemplo hoje. Você pega e assistindo o jogo do Fluminense, o Fluminense teve que tirar Ganso, teve que tirar Marcelo, teve que tirar Felipe Melo, tem que sair tirando todo mundo. Porque os caras não têm mais a condição. Mas eles começaram jogando. Não, eu sei. Eu tô dizendo. Mas você tem que sair mexendo no time e você precisa ter peças para reposição. E eu não vou para uma análise fora agora, né? Eu vou voltar pro time do Flávio Araújo, que ganhou a Fares Lopes. Quantos sufocos o time do Flávio Araújo não passou? Porque tinha um time de média de idade avançado, que um time que já vinha cansado e que jogava toda a Copa Fares Lopes. Um bom primeiro tempo e um sufoco no segundo tempo, porque desgaste físico de todo um grupo, que você às vezes não tem as peças de reposição ao nível. O que me preocupa é isso, é quando você tem 1, 2, 3 jogadores, beleza, você equilibra, mas quando você tem boa parte, mais da metade do time nessa condição, para jogos de 3 horas da tarde, na segunda divisão, porque vai ter que ter banco, né? Vai ter que ter banco. Mas Delton, deixa eu te falar, o time do Flávio Araújo 2021 tinha Iltinho, Mondragon, quem mais veterano? Porque veterano tinha um zagueiro, tinha um volante, 34, 35. Se você considerar 30 anos um cara já, aí a gente vai ter. Bom, né? Você tem departamento de fisiologia e você sabe que um jogador depois que passa dos 30, a cada virada de ano dele, a queda de desempenho físico do atleta é latente. 30, 31, 32, Delton, me perdoa, mas eu acho que assim, a gente tá vendo isso aí. Mais disso eu lhe dou razão. E outra coisa, o time do Fares Lopes 2021 era jogo de 3 em 3 dias, você lembra, né? 3 em 3 dias, então era bem mais difícil realmente. Agora não vai ser assim. Mas enfim. Não, o tempo de recuperação pelos jogos, ele é tranquilo. Um jogador que atuar pela idade, ele vai ter uma semana para se recuperar. O Fares Lopes daquele ano, inclusive o Pedro Henrique reclamava muito, não teve pré-temporada, teve 15 dias de preparação, a gente vai ter 40. Então assim, tudo está sendo estudado. Eu acho que, assim, há que se ficar tranquilo com isso. Não vai acontecer primeiro que eu já disse, são 2 goleiros, né? 34 e 35 anos desses. E eu considero veterano esses de 34, 35 anos. E esses, são a minoria do elenco. Guto, Edmário, tinha o Léo Canu. Acho que o próprio. O Léo Canu tá indo pra onde? Não falou? Não falou. Porque não sei, aconteceu um fato na quinta-feira que me chamou a atenção. Um fato na quinta-feira. Eu vou deixar pra depois, eu vou dizer que rasteira, em relação ao Léo Canu, eu acho que foi uma rasteira. Eu acho muito interessante que na quinta-feira aconteceu um lance. Eu não assinei o distrato ainda, bom saber. Aconteceu a situação que me chamou a atenção, sabe? Em relação ao Léo Canu. Já tem um suspeito, Delta, é? Tem intermediário nessa história aí. Ele já vai chegando assim? Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Fabiano, ainda do que a gente viu sobre idade não, né? Não, talvez englobe um pouquinho da idade. No campeonato da Série B desse ano, o Icasa, tudo bem, no momento decisivo não foi bem, perdeu aquele jogo pro Horizonte também. Eu acho que teve erro de arbitragem, outra história que a gente já falou aqui várias vezes. Mas o Icasa, ele ganhou a grande maioria dos jogos na Arena Romeirão e fora do Romeirão o Icasa não conseguia ganhar. Aí eu gostaria que você me explicasse, Fabiano, na sua opinião, é o gramado que é diferente, já que a Arena Romeirão, né, tem um gramado bem melhor que os demais? É o horário? Aqui o Icasa jogava 5 da tarde, fora jogava 3 da tarde, sob um sol muito forte. É a falta da torcida do Icasa, que também a gente sabe que às vezes faz uma grande diferença. E diante disso, até pela experiência do campeonato desse ano, quando o Icasa não foi bem,
jogando longe de Juazeiro do Norte. O que é que vocês estão preparando para que o time tenha um pouco mais de equilíbrio? Claro, isso no campo teórico, a gente vai ver a parte prática depois. Mas o que é que vocês já pretendem trabalhar nesse sentido para evitar esse tipo de desalinhamento, desequilíbrio de resultados aqui e fora de casa? Eu acho que se a gente considerar especificamente a Série B, eu acho que faltou, a gente tinha um time se montando ao longo da competição, com muitas dificuldades de contusão, já falei isso aqui também inúmeras vezes. O Marcelo não conseguia repetir o time. Muitas vezes o time que treinava ao longo da semana não era o time que jogava. O Aloysio acompanhava bem mais de perto. Eram muitas lesões, mas muitas mesmo. Você tem uma ideia, só 2 jogadores jogaram os 12 jogos do Icasa. Só o Elivelton, volante, e o Samuel, zagueiro. Para um torneio de 12 jogos, isso é irrisório. Um torneio de 12 jogos, geralmente tem 6, 7 jogando todos os jogos, entendeu? E só tinha 2. Então acho que isso acabou comprometendo a preparação e, claro, uma coisa é a postura que se tem em casa, outra coisa é a postura que se tem fora. Se você não tem um time preparado adequadamente, você vai sofrer fora de casa muito mais do que em casa, onde você vai tomar iniciativa. Eu acho que é algo natural e que cabe a gente corrigir isso, mas é muito mais... Eu acho que todos esses fatores que você falou, Marcos, são importantes, mas eles não são preponderantes. O preponderante é o dentro do campo. Acho que o jogador tem a responsabilidade de, aqui na arena ou fora daqui, entrar para jogar e para ganhar o jogo. Então, se isso aconteceu, esses fatores são levados em consideração, mas não são os principais. Os principais são o desempenho do time em campo, e isso é claro que a gente cobra dentro do campo isso também. O Icasa sentiu o baque financeiro de não ser o mandante do clássico com o Guarani, Fabiano? Eu acho que o baque financeiro talvez seja exagero, mas eu achei... Mas vai fazer falta, né? Sim, demais. E achei muito estranho a tabela da Série B ter saído 86 dias antes da estreia. Achei muita competência da Federação Cearense, sabe? Porque a gente ia conversar com a federação sobre isso. Eles têm, de acordo com o Estatuto do Torcedor, 60 dias para divulgar a tabela. E a gente ia pedir, ia solicitar, claro, imagino que o Guarani também tenha solicitado ou iria solicitar o mando de campo do clássico, né? A gente também estava pensando nisso, mas a tabela saiu bem antes. Mas não foi sorteio, não? Não foi sorteio. Foi dirigido pela federação? Foi dirigido. Inclusive, lá no Conselho Técnico foi dito que a tabela seria dirigida, né? E a gente imaginou que tivesse 60 dias, né, antes para divulgar a tabela, mas, assim, financeiramente é ruim, claro. É ruim, claro, mas é aquela velha história. Eu já vi até alguns torcedores falando em boicote, não sei o quê. Eu, assim, acho que... Não rola, não. Eu também acho que o Icasa perde com isso, sabe? Porque não rola, não. Se financeiramente o clube perde, tecnicamente, sem a torcida também perde. Né? Então, acho que não é uma situação que, por exemplo, particularmente me agrade. Eu só não sabia que tinha mudado o regulamento do campeonato, né? Porque sempre clássicos, quando era dividido. Era dividido. Eu também, né? pensei isso. Eu não sabia quando vi. As coisas mudam de uma hora pra outra, né? Não, mas eu depois... Mas já porque faz muito tempo que não tem clássico, e aí a gente acaba perdendo o fio da meada. A mudança veio por causa dessa questão de sócio, torcedores Ceará e Fortaleza. Exato. Porque não tinha como dividir a renda se lá no Castelão quase ninguém paga ingresso, é quase tudo sócio. Então tiveram que fazer esse mando. Agora, Fabiano, num hipotético reencontro entre Icasa e Guarani numa fase mais adiante, o Icasa já teria essa garantia de ser o mandante? Não, aí é que não tem. É uma questão de posição na tabela. Se for no mata-mata, seja de quarta de final ou de semifinal, cada um vai ter o seu mando de campo, né? E na final é jogo único com o local da melhor campanha. Então também não tem a garantia, né? Ou seja, o Guarani levou a melhor. A verdade é que essa abertura do campeonato tem que ser uma verdadeira festa. E caso o Guarani vão se encontrar de novo no campeonato na segunda divisão. É jogo pra casa cheia, é clássico. Quantos anos que isso não acontece? Pra tá lotado. A questão financeira é o regulamento que conta, tá entendendo? Podia ser por um lado como podia ser pro outro. Podia estar o Guarani lamentando se é o Icasa o mando de campo. O que deveria ter acontecido, eu acho, era antes do sorteio ter havido uma definição. Como não houve, não dá para chorar leite derramado. Não tem. Era antes de qualquer questão, todos os dois se assegurassem. Olha, ninguém sabe quem vocês vão botar, se for nós, para quem for a gente vai dividir. Não houve um acordo. Um dos lados ia chorar, então. Não tem para onde correr, né? Só pegando o gancho aí, Icasa e Guarani, no final de semana o Icasa foi derrotado pro Guarani no Sub-20, né? Pelo campeonato da Liege, foi desclassificado. Mas
pegando o gancho aí, Fabiano, a base do Icasa, ela teve uma grande evolução em 2023. Para 2024, qual é a expectativa? Qual tem sido o planejamento? Eu acho que a gente tem que aumentar o investimento, o que for possível, claro. Acho que a gente já faz o impossível naquela base do Icasa. E acho que tem que ser mantido o que pelo menos já existe, tem que ser aumentado na medida do possível. Eu tenho alguns projetos para a base, já tenho apresentado para a direção, um deles é a escolinha. Eu acho que não se justifica um clube como o Icasa não ter uma escolinha de futebol, e acho que a escolinha é uma situação extremamente rentável, mas extremamente rentável. Então, assim, eu já tenho observado alguns locais para que a gente possa instalar, já tenho reuniões marcadas para isso, e acho que a base tem tudo a partir disso, né? Até de recursos maior, porque a escolinha ela vai proporcionar isso, de investimento maior na própria base, né? Eu acho que a gente termina um ano, a gente não tinha nada, a gente há algum tempo não tinha uma base como tem. Hoje eu acho que apesar dos resultados, né? Acho que apesar dos resultados não, a gente fez um bom campeonato cearense, né? Saiu na chave do Cariri. Na Cariri Cup a gente teve dificuldades, e agora na Liège fizemos um jogo muito bom no sábado, né? Criamos chances, tivemos uma chance no último minuto com a bola na trave, e pênalti. O Guarani foi bem mais preciso, bem mais competente. Acho que muito legal também, que serve de incentivo para o Guarani, que a base do nosso futebol cada vez cresça mais. Então que o Guarani também possa ter essa vitória como estímulo para que o ano que vem continue acreditando na base deles. Maravilha, então, Fabiano Rodrigues, mais alguma pergunta, Delton? Não, eu só queria saber... Sobre idade, alguma coisa? Não, sobre idade não. Tem quantos anos, Delton? 48. Ah, tá. Não é sobre idade, mas é sobre um veterano. Mas eu não jogo bola não, Fábio. Eu não corro atrás de bola, 3 horas da tarde. Rapaz, Delton leva o pessoal. Ele tá brincando. Ele vai ficar o campeonato todinho pegando no pé dos velhinhos. Não, de maneira alguma, até porque, por exemplo, Guto é um amigaço que eu tenho, um cara que eu gosto. Você tá dizendo que Guto você tá dizendo que Guto é velho? Guto tem 34, né? 37. Guto é meu amigo, cara já bom, tá bastante aliás. rodado, né? E encurta bem os espaços, eu não questiono, eu acho só, me preocupa o fato, Ó, na frente, vamos lá. Tem muita gente, sabe? Vamos lá, na frente, tem o Júnior Batata com 32, do meio pra Fabiano, frente só. Tudo bem, Fabiano, não se preocupe com isso. Não 28. se preocupe com isso, pode ter certeza. Quando é que começa o campeonato? Quando é que começa? 18 de fevereiro. Não se preocupe, até 18 de fevereiro não fala de idade. Mas Fabiano, todo dia. Ô Fabiano, como é que você analisa o retorno? Como é que se analisa o retorno de um cara que é um personagem da história do futebol de Juazeiro, que é o Kleber Lavoura? Eu acho muito bacana, eu acho muito legal, acho que valoriza a competição, valoriza o nosso futebol, vai fazer um grande trabalho no Cariri, vai organizar o clube. Eu acho que o Cariri também tinha que passar a dar um passo desse tamanho. Eu acho que foi uma escolha muito boa. E espero realmente que, acabei de falar sobre a base do Guarani, eu sou um cara que sou entusiasta do nosso futebol, então não é porque eu estou hoje no Icasa que eu vou, assim, ser contrário à evolução dos outros clubes, muito pelo contrário. Estou muito feliz com a volta do Kleber Lavoura ao futebol, um cara que tem uma história muito grande, por onde passou, não só no Icasa, e acho que vai fazer um grande trabalho no Cariri. Deixa eu só voltar uma questão. Você tem cuidado também da questão financeira em busca de investimento. Como é que tá isso hoje? Eu tenho ajudado, cuidado não, ajudado pela necessidade, pela história que a gente construiu, graças a Deus, o nome que a gente tem, ajudado da maneira que eu posso. Mas o retorno tem sido... Tem sido bom. Acho que o Icasa mostrou esse ano, cumprindo tudo direitinho. É uma coisa que facilita até na hora de você convencer o atleta, porque na hora que você liga pro jogador ou pro empresário do atleta, geralmente todos eles hoje têm um agente. A gente tem esse 2023. E o empresário investidor? Você está falando para negociar e para conseguir captar esse recurso, tem tido o mesmo retorno? Delta, eu vou falar uma coisa que a gente já falou aqui outra vez, que tem dificultado bastante, que é essa questão da Justiça do Trabalho bloquear esse patrocínio, sabe? Tem atrapalhado muito, tem empresas que são parceiras e que têm dificuldade de renovar por conta disso. É uma situação que ela precisa ser resolvida o quanto antes, porque de fato tem complicado bastante. Temos perdido bons patrocinadores por isso.
Fabiano, um abraço, hein? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Não, tem a última pergunta ainda. Qual? O palpitômetro. É Quem verdade. vai ser campeão mundial? O Fluminense ou o City, Fabiano? Cara, com toda a sinceridade do meu coração, o Fluminense, rapaz. Também acho. Tchau, gente. Obrigado pelo espaço. Tá vendo aí, Delton Sá? A cara do João Não Filho. fale mais sobre a idade dos jogadores do Icasa. Se era isso, tava faltando, Delson. Depois dessa. Tchau, gente. Um abraço. Só confirmar a informação, né, que o Fabiano passou pra gente em primeira mão. O volante Juliano Oliveira, de 31 anos, tá lá no Destroyers da Bolívia, vem por empréstimo. Tá no de idade casa. boa, Delton Sá? Tá no idade boa, Delton Tá, não, Sá. passou. Tá, Delton. Vamos ver se ele passa no teste. 31. Ó, volante tem que correr muito, viu, Delton? Não falo mais sobre A cara dele. a partir de hoje. Léo Canu e Juliano, você me deve a semana toda assim, sem falar comigo, viu? É verdade, né? Né? Vou deixar em paz, tá vendo? Não se preocupe, não. Foi primeira mão, né? É isso, então, só confirmando, né, no sábado, o jogo da base, 1-1, foi o placar no tempo normal, e nos pênaltis o Guarani venceu. Daqui a pouco o Anderson vai E foi repercutir. na casa do Icasa, né? Na casa do Icasa, no CT Praxedão, né? Semifinais da Liege Sub-20. Parabéns pro Guarani, o Icasa vai seguir seu trabalho com o Rony Araújo, mas agora competições só em 2024, Delton Sá. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações aqui dentro do nosso Vale Esportes. É, Marco Valério. Bota a hora, João Filho. 18h44, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Robertão me mandou hoje aqui ofertas, Marco Valério, da Novo Rio Veículos para você nesta penúltima semana do ano de 2023. Tem a chance única Chevrolet na Novo Rio. Onix LT completíssimo, câmara de ré, 6 airbags, partida elétrica sem chave, central multimídia, MyLink de 94 mil por 85.990. Tem Onix Plus completíssimo de 103 mil, Marco, por apenas 80.990 com emplacamento grátis. A Tracker é com taxa zero e bônus na troca de até 12 mil reais. Chance única para você nesta semana na Novo Rio. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval, Rádio Vale FM 99 oficial. E para você pedir aquela pizza deliciosa, como é que faz? Você que curtiu a vitória do Flusão, você pede para trazer aquela pizza bastante queijo, né, Delton Sá? É, 988429514, pelo menos é assim que eu gosto. É. Pizza com muito queijo. Tá certo, Marco. Tá certo, Delton Sá? Mas manda botar um revestimento novo no seu carro. Aonde? Lá em Edilson, da Só Fumê. Marco Valério, eu fui lá conhecer o equipamento que o Edilson comprou, que é o que faz os cortes para envelopar os carros. O homem tá investindo. Chega lá no computador e bota lá, o carro de Marco Valério, aí aparece Corolla. Aí X aí assim, aí bota a colar, que é o carro verde do Palmeiras, com a logo do Palmeiras, no capô, tal. Aí o que é que ele faz? Faz os cortes, aí tudo impresso aí, bota um adesivo lá no teu carro. Bem bonitinho, o carro fica bonito. A pessoa, teu carro todo envelopado de verde e branco. Fica legal, com o escudão do Palmeiras no capô. Fica massa, não? Eu não coloco, não. Coloca não, Marco Valério? Então tá bom. Mas lá em Edilson ele coloca. E eu sou cliente do Edilson, mas eu prefiro o revestimento do meu original. Tem revestimento, tem cristalização de vidros, envelopamento de veículo, película de alta performance, com 10 anos de garantia para você lá na Só Fumê. Hoje, José Marrocos, número 408, telefone 988054899, organização do Edilson, o doutor do fumê. Meu amigo, olha só, a premiação do Cariri da Sorte desta semana, olha, por apenas R$3. Apenas R$3. Você pode colocar um carro zero na garagem. E é dupla chance. É um HB20 0 km, um ótimo carro, um carro que vale mais de 70 mil na concessionária. Você pode ganhar por R$3. Ainda tem 6 mil do primeiro ao terceiro sorteio e ainda no Giro da Sorte 3 mil. Tudo isso com dupla chance e além do título valendo R$3 para ganhar um HB20, você pode comprar a carteirinha extra por apenas R$2. Essa cartelinha para o dia 31, para o último dia do ano. E o HB20 é para domingo agora. E essa cartelinha de R$2 você pode ganhar uma Moto Zero, uma Honda Pop. É mesmo, daquelas que tem lá na Aris Motos, Delton. Eu vou comprar uma bicha dessa também. Cariri da Sorte. Agora, meu amigo, se você tá recebendo sua conta de energia e toda vez que o cara chega na sua casa, você fica todo se tremendo quando vai pegar na conta de energia, que tá vindo alta demais. Tá na hora de você falar com meu amigo Luciano Carvalho.
que aí ele vai fazer um orçamento para você, vai dizer para você como é fácil, colocar geração de energia solar na sua casa. Você vai ver que coisa interessante, muito legal. Eu vou dizer que eu estou extremamente satisfeito desde quando coloquei a geração de energia solar na minha casa. Eu aconselho a você fazer o mesmo. Aí você vai deixar a mulher à vontade, assistindo a novela, os filhos jogando videogame, não vai ter problema. Coloca a geração de energia na sua casa, 981237956, e deixa o sol pagar a sua conta de energia, Marco Valério. Vamos falar também de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com excelente qualidade, os conhecidos solados do Ribamar. Joá Solados, desejando a todos um Feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, pedidos 998554193. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno e em estilo e sofisticação. Desejamos aos nossos parceiros e clientes um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança, boas lembranças e felicidade. Siga-nos no nosso Instagram, @Ramagem Couros, em Juazeiro do Norte. Aê, tá certo, Delton Sá. Tá. Conosco também no Timaço, ESC Pré-Vestibular e Cursos. Diga. Do meu amigo Ejaildo e da dona Sueli. Você que quer se preparar para concursos públicos, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa, Polícia Civil, INSS, Polícia Penal do Ceará, prepare-se com quem tem a maior aprovação em concursos públicos. E quem é que tem? Do interior cearense. É o ESC, meu amigo. Só pode ser o ESC. Olha, entre em contato pelo WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos, também no site www.esccursos.com. Agora a Casa Com tem tudo que você precisa para tirar o seu projeto do papel. Pisos de alta qualidade, um super mix de louças que vai te surpreender, tintas para personalizar cada cantinho do seu ambiente, soluções incríveis, iluminação e muito mais. Na Casa Com, a transformação começa agora. Visite o nosso home center e descubra como deixar sua obra do jeito que você sempre sonhou. E tem mais. Você pode fazer os seus pedidos pelo Zap Casa Com, pelo número DDD 88 997440222. Eu vou repetir o Zap da Casa Com, DDD 88 997440222. Casa Com, a casa é sua. O Motel Imperial está com novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, privacidade e segurança. Instagram @Motel Imperial, que fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira, na direção nosso querido desportista André Lemos. Desejando a todas as famílias do Cariri um Natal de muita paz e muita alegria. Que mimo, rapaz, que cor mimosa, rapaz. Tu viu ali o bloco de anotação da Luiz? As cores do arco-íris, que coisa bonita, rapaz. Foi a Ruth que presenteou o Aloysio. Do Aloysio, olha que cor bonita. Olha, essas cores do arco-íris. No bloco do meu amigo Aloysio. Você sabe que o Aloysio é um cara assim muito delicado, né? Exatamente, olha que belo bloco de anotações, meu amigo Aloysio Vilar. Agora você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados ganha mercadorias em ouro, prata e níquel para você, com excelente qualidade. Você também pode comprar produtos de qualidade para você lá na Dourados, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, @Dourado Joias, com 2 S's no final. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, atendendo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com atividades esportivas como futsal, futebol, skate, basquete. É o Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. @Juazeiro Bom de Bola para você obter mais informações. Impressionante como o João Filho passa a noite todinha ali na tesourando. Eu disse que o rapaz é delicado, porque ele é cuidadoso, é prestimoso, gosta da coisa organizada, entendeu? É um rapaz cuidadoso, organizado. Não é labojeiro igual algumas pessoas. Você é um homem prestimoso, Fabiano? Não? Tá bom.
A churrascaria. Mas ele é delicado, Fabiano, e organizado. Fabiano é delicado. Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor churrasco, tem todo aquele atendimento espetacular, com pratos deliciosos e muito mais para você na churrascaria Mão de Vaca. Pode ligar, pedir e receber em casa no 988-657741. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. A Unileão também está com Verdão, Delton. Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reserva pelo 0 operador 85 3304 8900. Estão olhando no dicionário o significado da palavra prestimoso. Já pensou, hein? É um rapaz atencioso, bondoso, prestativo, desembaraçado. Isso, claro. Aproveitável. Minha nossa. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça Federal do Castelo, 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Produtos Panebon Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com excelente qualidade, pão de forma, pão hot dog, pão hambúrguer, tudo isso pra você, pão árabe, também tem a massa para pastel Tasquinha, produto Panebon Pão Nosso, um abraço, olha, ele é fã do Fabiano Rodrigues também, viu? Sabe quem é? Sei. Naldo Grangeiro. Mandou mensagem dizendo aqui, tô ouvindo o programa. Rapaz, e admiro. Não, rapaz, não tem o que fazer. Tu viu o que é que ele foi fazer lá no evento de Yuri? Não. Não foi ele não que filmou, não? Ah, sim, foi. Pela voz eu reconheci. Quem tá mandando abraço pra gente é o Silva Neto. Ele botou, rapaz, vocês são diferentes mesmo, viu? Ele botou aqui, tá morrendo de rir. Não, lá. quem é diferente aqui é JF. JF. Agora eu quero falar de Erlinho da Fox. Teve em São Paulo. Eu sou prestimoso também, viu? Trouxe um monte de novidade, Marco. Erlinho é botafoguense, né, Del? É flamenguista. Ele tem cara de botafoguense. Não, ele é flamenguista e é siriguela. Ele é flamenguista e siriguela. Tá certo. Viu? Ele. E é também do... Como era o nome lá do Cariri Folia, como era o nome do Saculejo. Ele é Saculejo. Era o bloco de Pecão, o Siriguela. Não era de Pecão, não. O bloco era dele. Ah, o bloco era de Erlinho? Era de Erlinho, o Saculejo, o bloco dele, e ele também é Siriguela. Que ele é do bloco do Belmarx, né? Do Chiclete com Banana, né? Que legal. Então, Erlinho, trouxe muita novidade da Fox aí. Você vai ver essa E é amigo semana. forte de Rafa Pipo, né? Ele é sócio do Belmarx. Mandar aqui um abraço além do Naldo Grangeiro, Thomas Grangeiro, Isabel, Anselmo e o grande Naldo Grangeiro. Um abraço pra todos vocês. Conosco, Delton Sá, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. 988-380548. Repita. 988-380548. Ares Moto tem ofertas pra você essa semana ainda, pra você sair de moto Honda 0 km, tá bom? E conosco também, Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Eu tô sentindo falta de uma mensagem. Jucimar, isso é pra resenhar, viu? É, resenha. Atenda, vai, atenda, aqui é resenha. Pode atender, eu falo já. aqui. Deixa eu ver aqui. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Eu tô sentindo falta de doidinho do rádio. Quem é o doidinho do rádio? Mandou uma mensagem, compadre de Fabiano. Sim. Não mandou mensagem aí do doidinho do rádio. Comercial ZM, tudo em EPIs na Avenida Padre Cícero 2370. Comercial ZM, desejando a todos um Feliz Natal com muita paz e realizações. O Francisco, que é torcedor do Flamengo, tá dizendo que o Fluminense vai levar um sacode. Aí ele tá lembrando isso só porque Fabiano tá aqui. Esse Fluminense Delta vai levar um sacode do City igual o Santos levou do Barcelona. Tá bom, tudo bem, é sua opinião, Cícero, respeito demais, tá bom. Aí você faz o ha-ha-ha na segunda-feira. Vamos falar do Guarani? Chega, Anderson Luiz, tá na hora de você falar as boas novas do time Guarani. Lá vem a resenha. Não, o que Jucimar mandou não dá pra colocar no ar. Ah, então tá certo, não coloco não. Em respeito, eu não vou colocar no ar não. Jucimar. Aqui não Nova Manhã não, esse programa é sério. Ó, Tilão, você tá doido pra colocar? Coloque. Deixa de dar corda. Ó, Tilão. Que coisa. Vamos falar do Guarani? Vamos. Do Guarani. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Fechou o boi. Por isso que não dá pra colocar no ar. Mais um. Vai.
Falar do Rubro Negro Juazeirense que conseguiu importante classificação no último final de semana lá no CT do Icasa. Fora de casa, eu posso até dizer assim, o Guarani conseguiu essa classificação no jogo que foi bem a cara do Guarani, viu, Delton Sá? O Leão do Mercado abriu o placar no comecinho da partida com o Caio, um golaço de falta, logo após o Verdão do Cariri empatou a partida, teve toda aquela pressão, o Guarani suportou a pressão e aí brilhou o jovem Everton, goleiro do Sub-20 do Leão do Mercado, que vai ser integrado inclusive à equipe profissional, será o terceiro goleiro do Guarani nessa segunda divisão do Campeonato Cearense. E o Guarani acabou conseguindo a classificação para mais uma final na sua história da Liege. Vale ressaltar que há muito tempo o Guarani não participava do campeonato da Liege e agora, quando voltou, tem essa oportunidade de novamente jogar essa final e contra o Juazeiro Bom de Bola, que é o time do nosso querido Jackson Pilha, que é uma base que já vem trabalhando há muito e muito tempo. O Guarani, inclusive, na sua estreia, enfrentou o próprio Juazeiro, empatou lá no CT e vai ter essa final importante no próximo sábado. Tem estrela o Guarani na base, né? Tem estrela, com pouco tempo de trabalho, conseguiu eliminar o time do Icasa, E né? sabe o que eu acho bonito nesse Guarani? Essa raça, né? Impressionante. Entra ano, sai ano, uma raça. E essa raça, os garotos incorporam, né? É a vibração, na fora base, de né, cara? campo, aí incorpora a meninada dentro de campo, Não é isso que eu tô incrível. dizendo, rapaz, é muito legal toda essa vibração, esse sangue, né, fervoroso do rubro-negro, isso é bem legal, muito legal mesmo. Que essa classificação do Guarani, já teve gente me mandando, isso é uma prévia do clássico de fevereiro. Torcedor do Guarani não perde. O bom do futebol é isso, cara. Olha, o futebol tem que ter essa rivalidade, tá entendendo? Quando a coisa é sadia, tá entendendo? Quando as pessoas se respeitam, elas brincam, mas se respeitam. Eu gosto de brincar com meus colegas de trabalho, brinco com todo mundo. E eu acho que é um negócio legal, sabe? Essa questão de provocação de time, de resultados. O que não pode é a gente, por causa dessas brincadeiras, levar a coisa muito a sério. Tá brigando, não, rivalidade é muito saudável. E tem que ter, né, Delton? É sadio pro futebol, é motivador. Agora tem gente que infelizmente não tem equilíbrio emocional. Gosta de brincar e não gosta que brinquem com ele. Cara, deixa eu só fazer uma correção, na verdade a final é contra o Campo Grande, não contra o Juazeiro. Quem venceu por 2-1 foi o time do Campo Grande, não o Juazeiro. Rapaz, você queria dar um Alex Soares. Peço até desculpa ao Soares. Só fazer essa correção. Que quem venceu por 2 vai pro caderno de Soares. Quem venceu foi por 2-1 foi o Campo Grande. Ele apenas se confundiu, o Anderson apenas se confundiu. Foi, pelo placar 2-1, inclusive, quem venceu foi o Olha, quem me mandou a mensagem, sabe quem foi aqui? Quem? Foi Francine. Diga, Anderson, aqui, Francine me mandou. Diga, contra o Campo Grande, não Juazeiro. Contra o time do Campo Grande. Francine. Olha, O você Guarani- depois que você tiver suas declarações, Eu tô com vai medo. lá que você vai ver, viu? Ei, Delton Sá, o Campo Grande, diga-se de passagem que na última vez que o Guarani esteve na final, enfrentou o time do Campo Grande, se não me engano, no ano de 2019. Enfrentou o time... Quem foi o campeão? O Guarani foi campeão naquela oportunidade. Então vamos ter mais uma vez esse Tá jogo. vendo aí, né, Soares? Não, cara, que Não, é isso? você já demonstrou tudo aí. Tá ouvindo, né, Soares? Então é um jogo importante para essa garotada da base. É bom que se diga que esses garotos estão sendo observados. Possivelmente até o técnico venha, o Alexandre Lima venha observar essa garotada da base. Porque tem alguns jogadores que são interessantes. O João Severo vem fazendo essa análise mais próximas. E a gente já sabe que alguns desses jogadores irão compor o elenco do Guarani para essa segunda divisão do Campeonato Cearense. Diga-se de passagem que o Guarani também já deve... Acabei de conversar com o Zé Ivan, ele disse que já tem os últimos nomes contratados e ainda nessa semana deve divulgar os últimos nomes de atletas que irão vestir a camisa do Guarani. E aparentemente com tudo dentro do que estava estabelecido pelo Guarani, né? Sim, dentro do planejado. E nessa final do Sub-20, um time que trabalha já há bastante tempo na categoria, que é o Sub-20 do Campo Grande, com um time recém-formado, que é o Guarani. Quer dizer, duas características totalmente diferentes, né, em dois times que podem apresentar um grande futebol na clube final. tradicional que resgatou sua base recentemente, que estava sem, né? Então é bem E outro detalhe para as pessoas, o Campo Grande foi para Copiara o profissional, né? Porque Sim. o amador continuou aqui pela Liege da base, né? Continua o mesmo trabalho, O profissional foi lá para a Copiara, né? E a base, a garotada da base fica aqui com o Campo Grande. Mas mudou o nome do profissional? Vai se Não, chamar vai ser Campo Grande também, lá em Acopiara? Aí eu não sei te dizer, não. Sinceramente, eu não sei qual vai ser a decisão tomada lá pelos dirigentes. Vai se chamar Acopiara. Né? Não sei como é que vai ser.
Um abraço aqui pro segundo, grande segundo. Corintiano. Josimar segundo. Tá feliz, né, que soltaram o Marcelinho, né? Parabéns ao Guarani. Quem tá mandando aqui é o Marujo. Um abraço pro Ejaildo do ESC também. O Cícero Silva, já ouço a sua mensagem. Vai ser Futebol Clube Acopiara, viu? Pronto. Tem a mensagem do Jucimar, pode ser? Bota. Vamos lá. Rapaz, quando eu estudei, a gente não tinha internet, aí tinha que olhar o dicionário Aurélio. E prestimoso é o cara obsequioso, prestativo, cortês, afável, que gosta de ajudar as pessoas que necessitam. Pronto, é o Aloysio. Está sempre atento às necessidades de cada um. Só lembrando. Obrigado, Jucimar. Você é um homem inteligente, diferente de outras pessoas. E o Aloysio é tudo isso, é um cara afável, atencioso, delicado, bom amigo, sabe falar com as pessoas. Ou seja, ele não é labojeira. Ele é jeitoso, Marco Valério. Ele é jeitoso, né, Marco? Claro, delicado. Jeitoso, delicado, atencioso. Uma pessoa prestativa e prestimoso. Trabalha bem o bispo pra felicidade dos outros. Aí é com JF. Um abraço aqui para o José Cícero, tá escutando a gente, mandou mensagem. O Jefferson lá do Crato. E ele já tá aqui, doido pra falar. Não bota ele pra falar. Deixa eu só dizer que o Barbalha tá fazendo avaliação dos garotos já da base que vão integrar o elenco profissional e a galera da casa, que é aqui mesmo da região, que é do Barbalha. O Barbalha já iniciou o processo de avaliação desses atletas clinicamente, né? Fisicamente também, aquele primeiro processo de verificar como os atletas estão passando. Esse trabalho foi iniciado hoje, vai ser repetido amanhã, ou seja, o Barbalha já inicia esses trabalhos pensando na primeira divisão e conforme os jogadores forem chegando, eles vão passando por essa mesma fase de avaliação clínica, física da comissão técnica lá do Barbalha. Um abraço para toda a rapaziada lá no Barbalha. Muita expectativa também para a participação da Raposa no Campeonato Cearense da primeira divisão, né? Mandar um abraço pro Cícero Silva em Crato, né? Cratinho de Açúcar. Lembrava os antigos clássicos entre Casa e Guarani. Quando tinha clássico e Casa e Guarani naquela época, anos 70, 80, era a grana garantida quase pro mês inteiro. Né? Que a arrecadação era muito grande. Mas vamos torcer para que o Romeirão esteja lotado dentro daquilo que é possível ter, né? Marco Valério, eu vou dizer hoje, eu nem sei como é que esses times vão chegar daqui para lá. Eu vou dizer hoje para você, Casa e Guarani na abertura não dá menos de 4 mil. Não, tem que estar mais. Não dá 4 mil eu acho pouco. Não dá menos de 4 mil eu acho pouco. Dá mais de 4 mil torcedores. O Romeirão mesmo mais. A arena mesmo estando incompleta, tem 10 mil. Tá liberado para 10 mil. Só para 10 mil. Qualquer evento, o limite é 10 mil. Tanto que o Adoremos a Deus foi para 10 mil. O estádio cabe 17. 17. Muito bem. Eu acho frustrante um estádio que cabe 17 só poder entrar 10. Mas quiseram assim, né? Aí vamos torcer para que se resolva isso, né? Vamos. E vamos torcer para que tenha um grande público na abertura do Campeonato Cearense. Eu não tenho dúvida, tô dizendo, não dá menos de 4 mil. E vamos torcer pro Fluminense ser campeão, né? Assim, Kilmer de Campos. Ruim. Boa noite, Kilmer. É ruim. Eu não, tô fora dessa história, me deixa fora disso. Que é isso, Superloso? Eu não vou torcer pro Fluminense. Pelo amor de Deus, homem. Me perdoe, Delton Sá, não, eu não quero. Filho. Não tem por que ele perdoar, não. Continue torcendo pros que jogam contra o Fluminense. Não precisa torcer pra gente. Eu vou torcer contra o Fluminense, eu não gosto do Fluminense. Pronto, é melhor que seja assim. Eu fiquei traumatizado em 1984, quando o Fluminense ganhou o Brasileirão em cima do Vasco. Não torça pelo Fluminense. Então é dor de cotovelo. Não torça pelo Fluminense, pelo amor de Deus. O Fluminense estava metido naquela treta com o negócio de Flu Madrid. Eu me lembro, Flu Madrid, no jogo torcendo contra o Vasco, lembra? Ali era Fla Madrid, mas não tem problema não. Continue torcendo. Não, tinha Flu Madrid também. Torça contra, pelo amor de Deus. E outra, eu vivo num país democrático, eu tenho o direito de torcer por quem eu quiser. Agora quer dizer, porque é o futebol brasileiro. Olha o futebol brasileiro. Problema do futebol brasileiro. Eu achei hoje o Ali muito bom time, viu? Tão bom que perdeu. O Fluminense teve aquele pênalti mandrake. Tão bom que perdeu, né? Sim, doutor, faz parte do jogo, ganhar, mas perder. Quem é bom não perde, não.
Não existe isso. Os bons clubes do mundo já perderam e perdem e vão perder. Agora, se você observar, eu já tentei. Marco Valério e Delton Sá, eu fui ver aquele lance em slow motion, ou seja, câmera lenta. Foi pênalti. E não consegui enxergar pênalti. Que é isso? Não consegui. Pelo amor de Deus, homem. Não foi pênalti não, Pênalti pelo amor de Deus. claríssimo, rapaz. Ô, Kilmer. Rapaz, deixa eu dizer o nosso pra tu. Diga, só uma vez. Você abre aí todos os sites, todos os blogs, o site oficial da FIFA, tá lá 2-0 pro Fluminense, foi pênalti que o árbitro marcou e o menino fez o gol, Arias, e o jogo terminou 2-0. Como é que não foi pênalti se o árbitro marcou? Se o jogador bateu o pênalti, fez o gol. Não teve nem revisão de VAR, nem nada. Vai. Não precisou nem de revisão. Deixa de chorar, pelo amor de Deus. Homem, rapaz. Bom, vamos aguardar a final de sexta-feira, né? Vai torcer pro Urawa Red amanhã. Não, esse Urawa Red é outro time excelente, fraquíssimo, esse Urawa Red. Então vai torcer pelo City. Eu vou, aliás, De Bruyne vem pro jogo e o... Ele vem assistir. Ele vai assistir, né? Não, ele vai pro jogo amanhã. Porque a informação que tem é que ele não foi nem relacionado pra viagem, né? Foi sim, doutor. Foi? Ele foi passear lá, mas ele só volta a jogar em janeiro, rapaz. Tem problema não, pode botar pra jogar. Acho que quem não deve jogar amanhã deve ser o Haaland, ainda deve ser poupado. O Haaland não joga. Deve ser poupado amanhã pra final, né? Bom, eu vou parar minha conversa por aqui, porque eu quero ver o Fluminense ser campeão, tá bom? Quero ver se esse time é bom. Eu acho o time do Fluminense ruimzinho, viu, Delton Sá? Sim, senhor. Fraquinho. Ruim, tá ganhando tudo. Não tá ganhando nada, João Filho. Ganhou o quê? Bom, esse ano o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca, né? Foi bicampeão do seu estado, né? Ganhou a maior competição da América do Sul, né? Que também não serve de parâmetro. E o que serve de parâmetro pra você, afinal de contas? João Filho, ganhar o Campeonato da Lua é pra servir pra você? Vamos aqui na capital que é melhor. Se chuva, acho que você ainda tá com a chuva na cabeça de Juazeiro. Tenha calma, João Filho. Bom, aqui na capital cearense, o time do Fortaleza renovou o contrato com Lucas Sacha e renovou o contrato com Pedro Rocha. Dois bons jogadores. Iago Pikachu praticamente colocou o vermelho, o azul no branco e também deve ficar no Fortaleza. O Leão tenta a contratação de Alexander Barbosa. Esse é um zagueiro que joga no Olímpia do Paraguai, está no radar do Fortaleza e deve ser anunciado a qualquer momento. Repito o nome do jogador, Alexander Barbosa, zagueiro do Olímpia do Paraguai de Asunción. Bruno Costa, novo executivo de futebol do Fortaleza, foi apresentado hoje no PC. O Ceará confirmou o empréstimo de Zé Roberto. Aliás, esse Zé Roberto veio com um cartaz danado para cá, não deu certo. O Ceará emprestou e agora foi devolvido e emprestou de novo. Foi apresentado, inclusive, ao Esporte Clube do Recife, mas o atleta tem passe preso ao Ceará. E o Ferroviário querido, Ferroviário jogou no sábado e empatou com o Atlético Cearense em 0-0. Aliás, o Ferrão em 3 jogos na era Matheus Costa ganhou uma, empatou uma, perdeu uma. O empate de sábado foi contra o Atlético Cearense. Sábado que vem o Ferrão volta a campo contra o Potiguar de Mossoró e no dia 30 enfrenta o Horizonte Futebol Clube. Ao vivo da capital, choveu pra caramba por aqui também, viu? De 4 da manhã até as 9, mas a chuvarada por aqui gerou em torno de 48 milímetros, a metade da chuva aí de Juazeiro do Norte. Sem torcer pelo Fluminense, sexta-feira, Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Kilmer! Obrigado pelas informações. Abraço, forte abraço ao nosso querido Super Mega Hiper Kilmer de Campos. Finalzinho do programa aqui, mandar um abraço muito especial pro pessoal lá na Serra, em Crato. Meu amigo Zé Boró, grande ouvinte do programa, Dona Maridalva, um abraço para vocês, obrigado pela companhia. O Zé Boró, ele é torcedor do Verdão do Cariri, mora no Crato, mas é grande torcedor do time do Icasa e não perde um só programa, Del. Quem mandou um abraço pra você, Delta, foi o Aguinaldo das Calhas. Grande Aguinaldo. O programa diz... Aguinaldo das Bicas, que agora é Aguinaldo das Bicas, Aguinaldo das Calhas. Aguinaldo foi lá pro
Campo Alegre, né? Acho que ele tá o Tiradentes lá. Um abraço pra gente boa. Antigamente passava por ele direto aqui na sua Diz que tem um rapaz na rua, como é que é o nome da rua? Artesão. Manda um abraço pro meu amigo Francisco. O Francisco toda vez fala isso aqui. E agora o meu amigo Olímpio lá de Barbalha, dizendo: vocês pularam a Série B. É bom explicar, né, que essas coisas de pularam, que o Fluminense é o time da virada. As viradas de mesa, elas não são feitas por um clube, né? Não é um clube que chega aqui e muda o campeonato. Quando o Fluminense ganhou a Série C, que foi disputar a Série B, naquele ano inventaram a tal da João Avelange, né? Mudaram completamente o campeonato. Aí pegaram o Fluminense, botaram no grupo. E quem conduzia a situação todinha não era ligado ao Fluminense, era Eurico Miranda. Eurico Miranda. Outro defensor do Fluminense ali, ó. Não, mas não é, mas é fato, né? Fato, né? É questão de defender, não, a gente já tem os Mudaram o fatos. formato do campeonato, criaram um bloco tal, um bloco Tanto tal. é que o São Caetano era como lá se do fosse C, da terceira divisão. E chegou à final do campeonato. E pegou o Fluminense, que foi o primeiro colocado E meteu do o grupo pé no ali, e Fluminense. meteu o pé no Fluminense. As oitavas, né? Então, não, pegou logo no cruzamento. E só não ganhou do Vasco aquela final porque fizeram aquela coisa, o jogo parou, foram jogar um mês depois. Aí é assim, aí fizeram a virada de mesa e o Fluminense não caiu. Aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Atlético Paranaense, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com todo mundo. Caiu gente, depois mudaram lá. Com o Flamengo? Não foi não, em 90 e pouco, teve uma mudança toda. O Flamengo eu não soube não. Teve aquele problema do Flamengo com a Portuguesa, né? Não, mas ali é. Ali é outra história, né? Aí o que acontece? Os caras fazem as coisas e botam a culpa no clube. Se teu clube tivesse um jogador atuando irregular por outra equipe, o regulamento diz que não pode. Aí. Mexeram os pauzinhos pro São Paulo não cair no Campeonato Paulista? Não mexeram no Campeonato Paulista. Não fizeram uma manobra e o São Paulo não foi rebaixado no campeonato do seu estado? Não, rebaixado assim ele foi. Rebaixado ele foi. disputou, foi a B do Paulista. Não né? disputou a B do Paulista, né? Aí o Fluminense não deve, foi os clubes que mudaram, né? Não fazer o quê, né? Mas jogou até Série C do Campeonato Brasileiro, o Fluminense. Se tivesse virado a mesa, não tinha jogado, tinha batido martelo, só não joga. Ainda falando de Fluminense. Pelo contrário, jogou e foi campeão. Tem um título de campeão brasileiro da Série C, o Fluminense, que muito nos orgulha, muito mais do que dizer que é campeão mundial de 52. A imprensa espanhola está exaltando principalmente o Marcelo, que foi ídolo lá, é ídolo lá no Real Madrid, né? A imprensa espanhola, enquanto que a imprensa inglesa está ignorando o Fluminense. Dá nem um cabimento. É sempre assim. Eles não dão moral não dá nem um cabimento. Não, tô nem aí. Nunca deram. Vamos embora, Delçá? Tô doido pra ir, Marco Alegre. Bom, pode-se embora também, JF? Eu vou ficar. Fazendo? Eu vou até às 11 da noite. Tá bom. Pois, boa sorte. Boa sorte pra você. Eu vou até às 11 da noite. Valeu, um abraço, gente. Até amanhã. O grande Kilmer tá precisando de óculos. Aí, tá vendo? Tá vendo aí, Super Kilmer? Eu botei ele porque eu defendo óculos. você. Acho que esses óculos que ele usa estão vencidos. Um abraço, até amanhã. Você está ouvindo ZYC